Será que Deus veio para chamar os justos ou os pecadores? No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13, diz mais ou menos assim: Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus então chama para o seu grupo de discípulos um cobrador de impostos. Ora, os cobradores de impostos estavam a serviço dos ocupantes romanos e muitas vezes cometiam abusos e exploravam o povo. Eram classificados pelos fariseus como pecadores. Jesus faz Mateus passar da escravidão do dinheiro para a liberdade de segui-lo, já que ninguém pode servir a dois senhores. Os fariseus, porém, que se julgam sadios e santos, ficam escandalizados e murmuram ao ver Jesus fazendo refeição entre cobradores de impostos e pecadores. Na qualidade de agente da presença salvadora de Deus, Jesus cita o profeta Oséias e deixa claro o motivo pelo qual se mistura com esse grupo. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E aqui tem um ensinamento muito interessante, porque é comum a gente ouvir também que certo tipo de pessoa não tem salvação, não tem jeito, ele não vai mudar, ele vai ser sempre assim. Isso às vezes se diz com uma pessoa que é dependente químico, ou se diz para uma pessoa que é violenta, ou se diz para alguém que já cometeu algum roubo, algum assassinato. É fácil a gente rotular e muitos de nós às vezes já dissemos isso. Esse tipo de fulano nunca vai mudar. Será mesmo? Em mais de um momento, Jesus deixa claro que ele veio para salvar as pessoas. E quem precisa de salvação, de cura, de libertação, é quem está preso, doente, quem está, de fato, sentindo a necessidade de mudança. Tem aquela imagem da cruz, né? Jesus perdoa aquele que era um ladrão e que se mostrou arrependido na hora da morte. E Jesus perdoa e diz que ele estará no paraíso. Então aqui ele também, mais uma vez, nesse Evangelho de Mateus, deixa claro que ao escolher um cobrador de impostos, um pecador, ele está dizendo que é possível toda pessoa mudar para melhor, claro. Para pior é mais fácil, né? E por mais bárbaro que seja o crime cometido, a vida desregrada, a pessoa tem possibilidade de salvação aos olhos de Deus, talvez não aos nossos olhos. Isso não significa que a justiça não precisa ser feita, que a pessoa não precise pagar pelo seu erro, muitas vezes ser privado da liberdade. Sim, isso é preciso, muitas vezes. Mas é preciso também acreditar que a pessoa possa sim ser diferente.
E aí tem vários filmes que retratam isso, várias histórias, e mesmo histórias da vida real, de pessoas que cometeram um equívoco, um desvio, um erro grave, pagaram a pena e a partir dali se deram conta de que a vida pode ser melhor sem o erro, sem a barbaridade, sem a opção pelo crime. Quem se diz cristão precisa acreditar que todas as pessoas podem ser melhores, mesmo que a gente não queira muitas vezes a proximidade. Isso também está correto, muitas vezes. De pessoas tóxicas, perigosas, às vezes é melhor ficar um pouco longe. Mas é preciso orar pelos inimigos, por aqueles que cometem muitos erros, porque certamente há alguém orando por nós que também cometemos os nossos erros. E que Deus nos abençoe e nos acompanhe sempre. Se você gostou, curta a nossa página do YouTube.